Olá pessoal que me acompanha aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O nosso programa Decisões com Astrologia é um programa que tem o objetivo de trazer a vocês informações astrológicas no sentido de auxiliar o movimento diário, decisões, atividades, o levantamento de necessidades, enfim, não é um programa essencialmente previsional. É mais no sentido assim, como que a gente pode lidar com as condições astrológicas de uma maneira construtiva. Então, esta semana de 12 a 18 de outubro de 2020, nós temos a lua minguante caminhando para a lua nova, que vai acontecer no signo de Libra. Durante a semana, alguns fenômenos astrológicos se destacam, além desse movimento da lua. Marte continua retrógrado e Mercúrio vai iniciar também a sua retrogradação. Então nós teremos dois planetas que na astrologia nós chamamos de planetas pessoais ou planetas rápidos, porque eles têm uma influência ou uma ligação maior com o nosso cotidiano e com a nossa maneira de se expressar, de pensar e de fazer, e portanto se revestem de uma importância maior. Mas eu já faço uma ressalva agora, porque assim, eu tenho falado, e outros colegas astrólogos também, dessas retrogradações. E aí elas se tornaram, vamos dizer, de conhecimento público. E as pessoas andam um pouco preocupadas com isso. E eu quero tirar essa preocupação de vocês, porque esses fenômenos são fenômenos corriqueiros que acontecem com alguma frequência. A retrogradação de Mercúrio, por exemplo, acontece 3 vezes por ano, durante 20 dias. A de Marte é um pouco mais, leva 2 anos para acontecer, para se repetir. Mas, de qualquer forma, não impedem o movimento da vida. Não é porque esses planetas estão retrógrados que nós vamos deixar de fazer o que nós precisamos fazer. Algumas coisas a gente pode adiar, pode deixar para mais adiante, sim. Agora, se não puder fazer, existem janelas dentro desse período onde a gente pode realizar aquilo que a gente deseja realizar. Então é importante saber isso, para não ficar, vamos dizer, assustado, né, com essa fenomenologia. Junto a isso existe um outro aspecto, que é um sextil de Júpiter com Netuno. Esse aspecto é um aspecto extremamente positivo, trazendo para nós, então, um alento, um pano de fundo bastante positivo. O que eu estou querendo dizer? É uma semana que o dia a dia, as pequenas coisas, os movimentos, vamos dizer, rotineiros, estão sujeitos a serem um pouco mais trabalhosos, mas a perspectiva maior, a perspectiva mais ampla é muito positiva. É um tempo de sintonia, um tempo de intuição, um tempo de buscar o conhecimento, seja ele técnico, seja ele o que for necessário para o nosso dia a dia, e colocar em prática. E de alguma maneira fazer revisões, porque o Mercúrio, quando retrograda, ele permite que a gente revise aquilo que a gente precisa produzir, aquilo que a gente precisa fazer, revisar também pensamentos, ideias, conhecimentos, perspectivas de vida. E tudo isso com a lua minguante é mais profunda, toda essa análise é mais profunda, toda essa capacidade de rever, de reciclar, de reposicionar-se perante as coisas. Então, o que é preciso é uma flexibilidade, porque como é que nós vamos fazer uma revisão e não ter flexibilidade para uma mudança? É preciso, uma coisa está ligada na outra. Então, essa semana é uma semana bastante produtiva nesse sentido. Eu costumo dizer para a gente evitar assinar documentos de maior importância com Mercúrio retrógrado. Por quê? Não é porque vai dar errado, é porque talvez tenha que fazer novamente.
Aí produz um documento, protocola esse documento na prática, e aí, devido a um pequeno detalhe, a um pequeno erro de digitação, às vezes, de datação, tem que voltar e refazer. É mais nesse sentido. Então, se a gente revisar bem revisado mesmo, a gente pode até assinar um documento. É só tomar um cuidado maior. Se puder adiar para depois da retrogradação de Mercúrio, muito bem. Mas a gente sabe na vida que às vezes a gente não pode adiar as coisas. Então a Lua caminha também de Leão, passa por Virgem, Libra e chega em Escorpião. Né? A Lua nova será em Libra. Esse caminho no zodíaco é um caminho bastante interessante, porque ele começa com elementos criativos, passa por um processo de análise e aprimoramento, chega numa perspectiva de harmonia e equilíbrio para então promover um novo começo, uma transformação, uma reciclagem. Então um caminho interessante para a gente realmente transformar aquilo que a gente precisa transformar e já na força da Lua Nova já começar a dar um novo início naquilo que a gente esteja precisando. Com Marte retrógrado, a gente tem os cuidados para que as iniciativas, as compras e todos os movimentos sejam feitos com bastante cuidado, com bastante atenção, revendo tudo o que está sendo feito, mas não precisamos deixar de fazer o que a gente precisa fazer. Então, ao longo dessa semana, acontecem diversos aspectos. Júpiter realiza um sexto com Netuno, como eu havia dito, e ele é exato durante essa semana. Por conta disso, há uma abertura, uma grande janela, para não dizer uma porta aberta, para que a gente verifique oportunidades de solução de problemas. Então, se você está com alguma situação pendente, em que a coisa não anda, em que está difícil encontrar uma solução, parece que você não encontra o caminho para seguir, durante essa semana, com sintonia, com capacidade de análise unida à intuição e à sensibilidade, você consegue encontrar soluções, porque é um momento onde aparece, vamos dizer assim, do nada, alguma solução, alguma oportunidade, alguma perspectiva nova ou renovada. Mercúrio também realiza um sexto com Vênus, que é um aspecto bastante favorável às comunicações interpessoais. É um momento favorável para negociações, para reuniões, para conversas, para acertos, para estar precisando encontrar um ponto de equilíbrio em alguma situação da vida. Essa semana ela é favorável, principalmente nesse início dela, enquanto a Lua ainda está minguante e esses aspectos acontecem. Esses que eu falei até agora. Depois, há uma sequência de aspectos um pouco tensa. Né? O Sol realiza uma oposição com Marte, quadratura com Plutão. Lá no final de semana, uma quadratura com Saturno. Então, quando os aspectos solares são tensos, eles trazem uma energia bastante forte aqui para a expressão das pessoas. Então, é um momento que a gente tem que ter cautela para não se precipitar. Cuidado com a agressividade, com a impulsividade, com uma tendência à imposição da sua verdade, vamos dizer assim. Então, há que ter um cuidado para não dar passos sem o devido cuidado, sem a devida atenção. Portanto, evitando acidentes, evitando situações de risco. Aí entra um aspecto, mas com dinheiro, a mesma coisa, estou falando de risco num sentido amplo, físico, comportamental e obviamente envolvendo negócios, envolvendo também as finanças. Então é preciso ter cautela, é preciso ter prudência. Mais adiante no vídeo eu vou detalhar o dia a dia e vou mostrar quais são os dias onde esses aspectos são mais presentes, mas no pano de fundo todo da semana a gente tem que ter essa atenção, esse cuidado. Cuidado com disputas de poder,
né? A pessoa às vezes quer se colocar no lugar do superior dele, hierárquico, e isso não funciona bem, né? Tenha um cuidado com isso, tenha um respeito às estruturas hierárquicas que você esteja envolvido de alguma maneira, no seu trabalho, na sua vida familiar também. Existem as pessoas de mais idade, existe toda uma condição que a gente precisa ter um cuidado para manter-se dentro do que é o seu, respeitando o ponto de vista do outro. Então, são aspectos tensos, mas esses aspectos também trazem à tona situações que estavam ocultas, seja porque alguém escondeu propositalmente, ou seja porque não havia ainda se apresentado a condição que precisava ser conhecida. Então, para efeito de estudos e de aprofundamento e de investigações, é uma semana bastante positiva. Lá no final de semana, 17 e 18, nós temos que Vênus faz uma oposição a Netuno também. Essa oposição de Vênus com Netuno, ela não favorece o lazer e o entretenimento, vamos colocar assim bem claramente. Então é preciso ter uma atenção com ilusão, com falsas promessas, com perspectivas assim de um resultado. E aí quando chega lá o resultado é outro, ou seja, é buscar um equilíbrio entre a expectativa e a realidade, né? Então é um aspecto também que requer atenção nas negociações, nos contratos, nos compromissos financeiros. Então é assim, nós temos assim, a semana começa com melhores aspectos, depois entra um ambiente mais tenso e um pouco confuso, para que na outra semana, já com a lua nova para crescente, a gente tenha condições mais fáceis para a gente se conduzir. Então, revisão, reposicionamento se fazem imperativos durante essa semana. A mandala aqui dessa lua nova, ela é bastante interessante, porque aqueles 3 planetas, Júpiter, Plutão e Saturno, que os protagonistas dessa pandemia, de tudo isso que está acontecendo, né, ou pelo menos está se atribuindo a essa conjunção que faz muitos anos que não acontece nesse grau zodiacal, existem outros fatores também, mas esse é um fator preponderante, está lá no alto do mapa, indicando que se inicia um novo ciclo ligado a todo esse fenômeno coletivo. Então, novos movimentos, novas situações vão acontecer. Em alguns lugares, a retrogradação traz de volta algumas medidas, algumas notícias, algumas necessidades. Mas na nossa vida pessoal, é hora de fazer exatamente a revisão final desse assunto. O que aconteceu desde o início do ano até agora e o que eu faço com isso? Então é um momento bastante positivo nesse sentido. O ascendente dessa mandala aqui para o Brasil, né? Ele está em Áries e por isso ele traz uma energia de ação, de conquista, de luta, de vitória. Então se concentre nessas palavras para rever o que for preciso para dar uma direção melhor na sua vida. Olha, isso vale para a sua vida pessoal, relacionamentos, a vida social, profissional, enfim, todos os campos da sua vida, né? O efeito planetário, ele influi em todas as áreas da vida da gente. Então, com esses aspectos, né, a gente tem uma semana bastante interessante. Agora sim, se você está gostando desse canal, dá o seu like, compartilhe e se quiser contribuir para que a gente possa garantir a nossa sustentabilidade financeira do canal, você pode ir no link do Catarse e ser um contribuinte. Sendo um contribuinte, existem algumas recompensas que estão definidas lá, desde receber seu mapa astrológico em formato PDF, mas desenhado de uma forma bonita, né? Até uma consulta pessoal que você pode receber por conta da assinatura do canal. Então eu convido você a assinar o canal para que a gente possa também produzir outros vídeos
falando mais de astrologia, sempre com uma perspectiva da aplicação prática da astrologia. E assim nós temos também os aspectos diários. Como é que tudo isso que eu falei da semana e agora no dia a dia, como é que vai ser, né? A segunda-feira é o melhor dia da semana. É um feriado, mas é o melhor dia da semana, astrologicamente falando. Eu falei assim, é um feriado, né? Porque parece que as pessoas não vão fazer nada. Boa parte das pessoas trabalha nesse feriado. Então o comércio tá bom, né? Hoje em dia trabalha o tempo todo, porque o comércio online, né, o comércio virtual, ele funciona 24 horas por dia. Então os aspectos estão muito favoráveis para conversas, para acertar pontos que precisem ser acertados entre as pessoas, a busca por um equilíbrio, a integração entre pessoas. Pessoas que gostam de meditar, de estudar, de desenvolver a sua capacidade psíquica, sua capacidade espiritual, também encontram nesse dia aspectos muito favoráveis para esse desenvolvimento. Então, um dia com muita força de oportunidade, de alegria e favorável às iniciativas em geral na vida das pessoas. Então, essa é uma segunda-feira bastante positiva, criativa também. Na terça-feira, né, já entrando aí com a força da lua minguante, né, ou melhor, continuando com a força da lua minguante, mas a lua agora já encontra-se em Virgem, né, ao longo de todo o dia, porque ela começou de madrugada. E no final do dia, Mercúrio vai ficar retrógrado. Então a gente diz, ao longo do dia, Mercúrio está estacionário. Então é como se houvesse uma espécie de uma parada. Algumas coisas param, algumas coisas que precisavam andam mais devagar. Então não se estresse por conta do seu dia a dia, do seu cotidiano, das pequenas rotinas, porque é um aspecto que está dizendo assim, olha, para um pouquinho para rever alguma coisa que precisa ser mais bem feita. Considere dessa maneira, ao invés de se revoltar, achar, pô, não está andando, que coisa. Não, peraí, não está andando por quê? Vamos ver como é que eu posso fazer para melhorar o que eu estou precisando melhorar. Isso é bem prático. Parece que eu estou falando de conceitos filosóficos. Não, estou falando do dia a dia, da prática. Sabe, desde como é que eu saio de casa para ir fazer um trabalho, ou como é que eu abro o computador, ou como é que eu me manifesto perante as pessoas. Tudo isso pode ser revisto. E o Sol realiza uma oposição com Marte também nesse dia. E esse aspecto é um aspecto que indica uma espécie de uma oposição, como o nome diz, né, entre o querer, o que eu quero, o que cada um quer, e o agir. Então, olha aí como é que nós podemos rever nossa maneira de fazer as coisas, porque parece que a gente está fazendo e não está indo em direção aos objetivos que a gente quer. Então, obviamente, não favorece. Não é um dia para se iniciar um negócio, por exemplo. Não é um dia para se iniciar nem um relacionamento, né? É um dia melhor para a gente examinar como é que a gente pode fazer melhor as coisas que a gente precisa fazer. É certo que ao longo do dia há um favorecimento para reuniões, para os aspectos criativos. Então existe sim uma possibilidade da gente fazer não só individualmente essa condição de revisão, de reavaliação, mas também em grupo, né? Nas empresas, no trabalho, na família, onde for necessário. É um dia favorável para que essas reuniões aconteçam e revisões sejam feitas. No dia 14, que é uma quarta-feira, né, nós temos já uma melhoria no céu. Os aspectos da Lua são bastante positivos, indicando um momento de estabilidade, um momento de ganho de conhecimento, e dentro, né, dessa condição geral que eu já falei das retrogradações, essa quarta-feira tem uma boa janela para lidar com assuntos jurídicos, lidar com assuntos comerciais, lidar com assuntos práticos da vida, promover vendas, reuniões, planejamentos de estratégia de negócios, para se fazer movimentação também. Um dia positivo porque a Lua está em Virgem, então todos os elementos de análise e de detalhamento, de documentações, aquela parte, vamos dizer, burocrática, está bastante favorável para ser tratada
neste dia. Na quinta-feira, né, que nós estamos já na força da lua nova, já entrando na energia da lua nova, né, e também de madrugada a lua ingressa em Libra, já traz uma energia de busca de equilíbrio, de um olhar mais para o outro, seja o outro um cliente, seja o outro um companheiro de relacionamento pessoal ou de relacionamento social. É um dia interessante da gente ver o outro lado das coisas, né? A lua em Libra, que é a balança, né? Mostra assim, bom, será que o peso num prato está adequado com o peso no outro prato? Isso tem um sentido amplo, no geral da vida, como é que nós estamos lidando com o outro, com os valores do outro. Aí quando entra os valores do outro, entra, por exemplo, pessoas que trabalham e cobram pelos seus serviços, né? A grande maioria. Então, será que esse valor está adequado? Ao mesmo tempo, o Sol realiza uma quadratura com Plutão, que indica disputa de poder. Né? Veja que, por um lado, eu falei que a presença do outro se faz forte, ao mesmo tempo há um risco de disputas de poder e de uma tendência assim a uma radicalização de posicionamentos. Então vamos ter atenção, cuidado com isso. No dia 16, que é sexta-feira, é o dia da lua nova, como aparece no calendário, né? O dia exato da lua nova, e os aspectos dessa lua nova são bastante tensos, né? Como pode ser visto na mandala lá, forma aqueles triângulos vermelhos e tal. Então eu recomendo um dia de evitar-se grandes movimentos, né? Como está escrito aí para efeito da agricultura, né? Evite plantar ou qualquer outra atividade de jardinagem, né? Exatamente isso, é um momento melhor de interiorização, de exame, de preparação, mas não é um momento de ação, né? Um dia que exige bastante cautela, bastante prudência. Já no sábado, com um movimento mais fluido aí dos aspectos celestes, favorece a movimentação, comércio, comunicação, um dia dinâmico. Só precisamos ter cuidado para não exagerar assim na medida das coisas, né? Não nos precipitarmos, ter atenção, ter cuidado. E no domingo, um domingo cheio de aspectos, né? É bastante forte a necessidade de atenção, de cuidado, para não entrar em fantasia, em ilusão, fraudes, enganos. Então, cuidado, aí na internet hoje chegam tanto de propostas de coisas que são ilusórias e fraudulentas. Muita atenção, muito cuidado com isso. E de um outro lado, no âmbito do cotidiano, né, um domingo favorável ao lazer, à diversão e não tanto a atividades profissionais. Então essa é a nossa semana. Eu desejo que todos tenham um bom proveito de todos esses aspectos astrológicos citados aqui.